Shanti, Shanti, Shanti. Que a paz esteja contigo. Hoje eu estou aqui para responder uma série de perguntas a respeito do sucesso, da plenitude, da autorrealização na área onde eu atuo há 33 anos. A área antigamente chamada de terapias holísticas, terapias alternativas, e hoje de terapias complementares. Então, a primeira pergunta que me chega é: qual seria a dica principal minha para que você se torne um terapeuta extraordinário? Então eu vou compartilhar uma história contigo. Lá nos anos 80, quando eu estava me formando em massoterapia, estava ao final da minha formação, que foi uma formação na Amor, Associação de Massagem Oriental, eu pensei assim: eu quero receber massoterapia de pelo menos 10 dos melhores massoterapeutas de São Paulo. Naquela época era o Armando Austregésilo, João Júlio de Almeida, Salem Rana, Sidney Donatelli. A maioria deles ainda está presente hoje atendendo, dando formações. E eu reservei um valor que eu tinha, um valor que era de uma rescisão. Eu tive que ter um empurrão do Armando Austregésilo, que era presidente da Amor, Associação de Massagem Oriental. Ele me empurrou e falou: tenha coragem, seja um massoterapeuta. Na época nós falávamos massagistas, depois virou massoterapeuta para diferenciar de massagens superficiais. Então eu recebi massagem de 9 ou 10 terapeutas extraordinários. E eu ficava prestando atenção como eles tocam o meu pé e as costas, qual é a manobra que eles fazem. Aí fui procurar massoterapeuta do EOMA, Escola Oriental, que era muito conhecida, os da Amor, massoterapeutas no Rio de Janeiro, homens, mulheres, enfim. E eu consegui entender o porquê que eles eram extraordinários. Nos anos 80, nós tínhamos uma certa dificuldade de sermos aceitos. Eu lembro que quando eu falei para meus pais que eu ia ser massoterapeuta, não faça isso, não faz sentido. Você tem uma carreira na Votorantim, você pode trabalhar com marketing com seus primos, você tem uma história, você já estudou arquitetura, mas me chamava a ser um terapeuta. Por quê? Pela liberdade. Eu nunca quis trabalhar com horários fixos, eu sempre quis oferecer algo que era muito ecológico, algo muito bonito, em posição de mãos, enfim. Mas quando eu fundei, na época chamava-se Espaço Holístico, em 1986, eu era bem gurizote, ninguém conhecia a nossa área. Hoje, 2022, o que caracteriza, por exemplo, um grande terapeuta, porque existem formações, por exemplo, de massoterapia, que é o que eu fiz. Eu vejo formações, às vezes, anunciando pela internet: seja um massoterapeuta numa formação online de 10 horas a aula. Uau! Massoterapeuta, hoje, o mercado, ele vai querer aquele que é muito bom, que é muito competente. Sabe aquela massagem que você recebe hoje e você sente por 2, 3 dias? Não é só um carinho. Então hoje existe uma exigência de profissionais do outro mundo, não só nessa área. E eu pensei: como que eu posso montar uma escola? Então eu fui, de certa forma, me inspirar no professor De Rose, de yoga. Quando eu montei uma universidade holística, que depois virou Casa das Tradições, que depois virou uma universidade holística, agora é Humane Amor. Fui procurar De Rose, fui procurar então os 10 maiores massoterapeutas para tentar criar uma excelência em massagem. E hoje, em 2022, eu fiz uma parceria com o Vanderlei. O Vanderlei monta comigo uma formação só de massoterapia para ensinar realmente as pessoas a fazerem massagem. E aí, hoje, o massoterapeuta, se você tenta aprender Ayurvédica. Hoje a Ayurveda é um diferencial.
Hoje é um diferencial. Eu vejo que quem sabe fazer massagem ayurvédica é um profissional gabaritado, porque ela não dá para aprender online. Ora, eu tenho 22 cursos online, mas massoterapia eu não vejo como aprender. Se você aprendeu massoterapia online, você pode criar alguns aprofundamentos na sua cidade. O Vanderlei está aqui comigo, ele até está falando aqui, precisa amar a profissão, precisa treinar muito, saber manobras direito, não fazer só aquelas massagens levinhas, conhecer os pontos. Eu vou estar falando disso depois. Então, e se você puder passar por um atendimento pelos 10 maiores terapeutas da tua cidade, e não relaxe nessa massagem, presta atenção. E quando eu comecei a estudar massoterapia, eu percebi a necessidade de aprender ayurvédica, shiatsu, tuiná, ama, de aprender massagem relaxante, massagem estética, porque você vai abrindo o teu leque como terapeuta. Eu vou falar mais à frente sobre isso. Mas uma dica que eu falo é isso. Não é copiar outras pessoas, não é copiar. Mas quem são os seus mestres de massoterapia? Quem faz uma massagem do outro mundo? Quem pode, na tua cidade, por exemplo, que tem de pessoas do Rio de Janeiro que me escrevem e falam que eu queria fazer um curso com você em São Paulo, na Humane Amor de massoterapia. E eu falo, mas você tem o Sorraco no Rio, o Sorraco é incrível, um baita terapeuta. Você tem o Juraci Campos Cansado no Rio, que é um terapeuta extraordinário. Você tem a Fabrícia, que cuida dos spas do Fasano, que na minha opinião a Fabrícia como terapeuta é um degrau acima. Tanto é que ela cuida dos spas do Fasano. A massagem dela é uma obra-prima, é uma obra de arte. Você percebe que ela sabe o que está fazendo. Tem amor, tem carinho, tem uma profunda dedicação ao que é ser um massoterapeuta, mas tem um conhecimento do que ela está fazendo. Cada massagem que ela fez em mim é uma massagem diferenciada. Ela é extraordinária. Só que ela treina só, que eu saiba, as pessoas que fazem, que aprendem massoterapia para trabalhar nessa rede de hotéis que é o Fasano. Tem a Nanda, minha companheira, ela não atende hoje porque ela faz formação em veterinária. Mas a massagem dela, muito antes de nós namorarmos, é uma coisa incrível. Do Vanderlei, da Gangad, que está trabalhando comigo também, da Priscila Gangad. São massagens inesquecíveis. Então essa é a dica que eu dou para você, que é a primeira dica com relação como se tornar um massoterapeuta extraordinário. Aprenda várias sequências, aprenda a ter um toque forte, aprenda a falar o que você está fazendo. Isso eu vou estar falando mais à frente. Você tem que falar, olha, agora eu estou apertando aqui o teu IG4, que é para isso, isso, isso. Agora eu estou apertando o teu IG9, IG11, teu P não sei o que, teu coração. Não você vai falar o tempo inteiro, mas mostrar que você não é só alguém que desliza as mãos. Você também conhece os pontos principais. Você consegue dar para quem vai te procurar um tempo, quer dizer, essa terapia vai durar um tempo para ela. Não vai amanhã, ela nem vai lembrar que recebeu uma massoterapia. Então tem pessoas incríveis. Aqui em São Paulo, na Humane Amor, eu estou com o Vanderlei, com a Gangad, com a Ananda, e eu vou dar algumas aulas nessa formação, bem poucas, para aprofundar só massoterapia. E é um curso de 1 ano. De 1 ano. Porque quando um profissional fez um curso de 3 horas aula online e outro fez de 1 ano, como é que você vai avaliar isso? É claro que aquele que fez um curso de 3 horas, às vezes online, que é o começo, não estou criticando, é o começo da história, ele pode ter o dom de ser um terapeuta, mas imagine uma pessoa dessa que tem um dom de ser terapeuta e depois estuda 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos. Porque nos anos 80 tinha 2 escolas que eram uau. Era a Amor, Associação de Massagem Oriental,
e a EOMA, que são essas clínicas de massagem que fazem em shopping centers. Outro dia eu recebi uma massagem aqui no Shopping Ibirapuera, não me lembro o nome agora da moça, acho que era Vilma, que pena, não me lembro o nome dela, ou Filomena, uma japonesa. Uau! Eu já recebi muitas massagens nessas clínicas do EOMA, que eles têm um toque forte. Estudam 2 anos para isso. E essa Filomena era muito boa, muito boa. Então, essas pessoas, elas vão ter as portas abertas, elas sempre vão poder estar atendendo, elas sempre vão ter gente, elas abrem o consultório, tem uma fila atrás dessas pessoas, esperando ela para ser atendida, ok? Então vê se você entendeu isso que eu te passei. Eu vou te dar outras lições, e aí uma vai complementando a outra, ok? Uma vai complementando a outra.